esta sessão de apresentação do estudo que vai ser levado por diante nesta parceria que a FENPROF estabeleceu com a investigadora Raquel Varela e mais um grupo de investigadores que trabalha com a Raquel, depois ela falará nisso, não é? E, portanto, investigadores da Universidade Nova e, neste caso, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e que, portanto, vão promover um estudo e só para dar uma introdução e depois passarei à Raquel Varela, para dizer o quê? Que o desgaste na profissão docente é um problema que há muito está identificado, há muito tempo que é reconhecido, enfim, por todos, incluindo por governantes, pelo poder, portanto não há aqui, digamos, alguma coisa que nós vamos descobrir de novo de que existe um problema a este nível e sobre o qual em Portugal e no estrangeiro há muitos anos já que se conhecem alguns estudos que foram feitos sobre a matéria. Acontece que alguns dos fatores de risco reconhecidos como sendo promotores precisamente desse desgaste que existe nos profissionais, em Portugal, por razões de ordem política, naturalmente, têm vindo a agravar-se. Os problemas da sobrecarga de trabalho e dos horários de trabalho, os problemas que têm a ver com o envelhecimento do corpo docente, problemas que têm a ver com a própria organização e gestão das escolas, questões que têm a ver com a falta de autonomia dos docentes, enfim, tudo isto, e os professores sabem bem disso, são aspectos que nos últimos, eu diria, 12 anos, sobretudo 12 anos, de 2006 para cá, têm vindo a agravar-se. Isto, apesar de, neste período, termos tido governos diversos, tivemos governos do PS, governos PSD-CDS, mas o certo é que a necessidade ou a imposição pelos próprios governos, a autoimposição, ou também neste período da Troika, por via do próprio memorando que, enfim, que pôs Portugal aqui a ferro e fogo durante os anos que todos sabemos, não é? Levou a que prevalecesse acima do interesse, neste caso das escolas, dos alunos, prevalecessem outros critérios, neste caso o critério financeiro, economicista, ou seja, todos sabemos que o facto de ter havido uma intenção deliberada de poder reduzir muito os custos, fazer cortes fortíssimos na educação e que, por norma, tinham a ver com a redução de recursos humanos e, portanto, com o corte de recursos humanos nas escolas, levou a duas decisões claramente políticas que todos conhecem. Por um lado, foi o acumular de mais trabalho e horas de atividade sobre alguns professores, porque dessa forma era possível dispensar muitos outros. Foram quase 30 mil os que saíram, uma redução na ordem dos 30% dos professores, para uma redução de alunos na ordem dos 10%, o que significa que 2/3 da redução de professores neste período teve essencialmente a ver com a possibilidade que o Ministério encontrou, pervertendo, violando as leis, de acumular mais horas e mais trabalho sobre os docentes. Por outro lado, o problema do envelhecimento, ou seja, quando, evidentemente, que todos, penso que reconhecem, o próprio Governo, o próprio Ministério da Educação reconhece isso, que o envelhecimento da profissão é alguma coisa que não é boa para as escolas, que não é boa para os alunos, que não é boa para os docentes, que não é boa para a dinâmica que hoje se quer do sistema educativo, que não é boa para a inovação pedagógica que também se pretende, e não é porque os professores que são mais velhos sejam incompetentes a qualquer nível, é porque têm já anos e anos de trabalho, têm inúmeras reformas, inúmeros projetos em que se envolveram e com os seus alunos tiveram resultados ótimos, mas convenhamos que a partir de certa altura há que garantir um rejuvenescimento geracional, ou seja, permitir que outros possam fazer e aprofundar e melhorar esse trabalho, mas isso também não aconteceu por razões alegadamente relacionadas com a própria sustentabilidade da Segurança Social, neste caso da Caixa Geral de Aposentações, sobretudo, os professores se foram vendo cada vez mais aumentar, tal como todos os outros trabalhadores, é verdade, mas aumentar a idade e as condições para se poderem aposentar, sem que tivesse sido em conta
tido em conta a especificidade desta profissão, o desgaste que provoca o exercício continuado desta profissão e, portanto, isso faz com que, efetivamente, hoje nós tenhamos um corpo docente extremamente exausto, extremamente cansado, envelhecido e que é também necessário tomar medidas. Ontem mesmo reunimos com o Ministério da Educação sobre estes dois temas. Aliás, o tema de fundo, que decorre da declaração de compromisso que assinámos em novembro passado, era o desgaste da profissão docente e centrado em dois aspectos, os horários de trabalho e a aposentação. E os resultados foram os de sempre, ou seja, nenhuns. Relativamente aos horários de trabalho, a posição do Ministério da Educação é de reconhecer até que há distribuição de serviço e organização de horários que não é legal, reconhece, portanto, a existência de ilegalidades nessa organização do horário, mas depois vem dizer, mas antes de tomar alguma medida, temos que saber o impacto financeiro que tem. Isto não tem sentido por uma razão simples, é porque nós não estávamos a discutir medidas novas para poder atenuar a carga de trabalho ao horário. Porque se estivéssemos a discutir medidas novas, bom, nós podíamos ter que pensar nesse impacto. Bem, vamos aqui apresentar uma proposta, vamos ver como é que isto se vai fazer de outra forma, mas temos que também ver quanto é que isto custa. Não, nós estávamos a falar em cumprir a lei. Apenas. Nós estávamos a identificar ilegalidades que existem nos horários, nós estávamos a identificar formas incoerentes e até perversas de organizar o horário e que, portanto, não poderia ser, porque nos termos da lei aquilo não se podia aplicar assim, mas para que a lei se aplique temos que ver o impacto financeiro, o que significa que se o Governo concluir que fica caro, assume que continua a praticar a ilegalidade. Isto é uma coisa, no Estado de Direito Democrático, é uma coisa extraordinária, enfim, esta decisão. Por outro lado, e em relação às questões da aposentação, bem, ainda foi pior, porque aí nem é, vamos ver o impacto financeiro. Aí foi, bom, esta não é uma questão só da educação, tomáramos nós poder que alguns dos mais antigos saíssem, até por razões financeiras que têm a ver com o facto de estarem no topo da carreira, mas esta é uma questão do Governo todo e, portanto, por muito que nós gostássemos, não depende de nós. O que significa que o Ministério da Educação e o Governo, de uma forma geral, provavelmente se preparam para manter tudo na mesma, o que neste caso concreto significa pior, porque para o ano passou mais um ano, e é mais um ano desta sobrecarga, mais um ano de envelhecimento e, portanto, as coisas vão arrastando. E foi por isso que nós, então, decidimos, desta vez, não apenas alegar a existência de estudos que comprovam este desgaste, e, portanto, pegar neles para dizer que estão a ver, que alguma coisa tem que ser feita, mas fazer um estudo de fundo. Até porque, numa iniciativa internacional que aconteceu o ano passado na Escócia e que vai realizar-se novamente este ano e em Portugal, no mês de março, em que estarão presentes os países da OCDE, um dos compromissos que o governo português assumiu por ali foi precisamente fazer um estudo sobre esta situação do desgaste dos profissionais docentes. Claro que não apresentou qualquer tipo de proposta e a FENPROF quis fazê-lo e vai fazê-lo. Pensámos, no entanto, que já que vamos fazer um estudo, tem que ser alguma coisa como deve de ser. Ou seja, quando dizemos como deve de ser, tem que ser muito significativo, quer na amostra, e a amostra é desafiante, são quase 40 mil inquéritos que nós vamos ter que recolher em todo o país, quer no conteúdo do próprio estudo. E isto para dizer que é um inquérito que aborda muitas facetas da vida das pessoas, profissional e não só, e que, pelo trabalho que tem estado a ser feito, tem, no mínimo, tempo para preenchimento à volta de meia hora, entre meia hora e 40 minutos. Isso, para nós, poderia ser um problema, mas não vai poder ser, porque me parece a nós que quando nós queremos fazer uma coisa a sério, temos que a fazer como deve de ser. Não podemos fazer um estudo que depois, no final, fiquemos com aquela sensação de que podíamos ter ido mais longe. Podíamos ter recolhido mais uma informação, porque depois já não se pode. Até agora, e este é um desafio para nós, para os nossos sindicatos da FENPROF, que no público, no privado, no pré-escolar, até ao ensino secundário, portanto aqui o ensino superior não vai, para já pelo menos, ser integrado neste estudo, mas outras iniciativas podemos até pensar um dia, mas para já a educação pré-escolar, básica e secundário, público e privado, ensino profissional, 40 mil inquéritos, e o que é que nós queremos saber? Para o que é que isto pode servir? E precisamente como é que o estudo depois vai ser feito, isso é uma coisa que eu já não vou dizer-vos, e portanto passo aqui
à investigadora Raquel Varela, com quem nós conversamos e que vai ser a responsável por tudo aquilo que nós vamos fazer, e neste caso, sobretudo, a parte de conteúdo, o sumo do próprio estudo. A FENPROF terá o trabalho de de recolher os inquéritos e aí distribuindo através dos seus dirigentes, seus delegados em todo o país, e o apelo que faço aos colegas, aos professores e educadores, é que de facto preencham, que procurem, se não vos chegar onde é que poderão adquirir o inquérito, que preencham e que contribuam para um estudo que vai ser muito útil para todos nós, para podermos dizer que é irresponsável da parte do Governo e do Ministério da Educação manter nas escolas professores extremamente desgastados, professores que deverão, porque já deram o seu melhor durante décadas ao ensino e aos alunos, deverão ser substituídos por colegas mais jovens e o que não faltam são colegas mais jovens disponíveis para poderem também eles assegurar as aulas e assegurar a educação no nosso país. Raquel.